Bom, esse é o algoritmo Max-Min 4. Ele é um algoritmo que utiliza o paradigma de programação de divisão e conquista. Aqui a gente tem uma função que recebe como parâmetro o limite inferior e o limite superior de um vetor. O limite inferior nada mais é do que zero no primeiro momento, e o superior é o tamanho total do vetor. Aqui a gente tem o caso base, como esse é um algoritmo que utiliza recursão. O caso base é quando a recursão, no caso, calculou todas as outras chamadas, empilhou, e aí o caso base é onde para de realizar a recursão e desempilha os resultados. Basicamente, o caso base é quando o limite superior menos o limite inferior, ele é menor ou igual a 1. O que significa que naquele momento o meu vetor tem um único elemento. Se o vetor na posição do limite inferior for menor do que aquele elemento que está no vetor na posição do limite superior, então o máximo vai receber o vetor na posição limite superior, e o mínimo vai receber o vetor na posição limite inferior. Se não, o máximo recebe o vetor na posição limite inferior e o mínimo recebe o vetor na posição limite superior. Aqui é um print para que seja possível ver, quando o algoritmo é executado, exatamente os passos que ele está realizando, e o retorno é os elementos máximo e mínimo do vetor. Caso ele não entre no nosso caso base, então ele entra no else. O que acontece é que o vetor é dividido pela metade. São duas chamadas da função max-min, uma recebendo do limite inferior até o meio do vetor e a outra do meio mais 1 até o limite superior, ou seja, a função é chamada passando primeiramente metade do vetor, digamos a metade esquerda, e depois é chamada passando a metade direita. É feita a verificação se o máximo 1 é maior do que o máximo 2, né? No caso aqui já comparando os máximos dos dois vetores. Se sim, o máximo recebe o máximo 1, no máximo elemento do vetor 1, se não, o máximo recebe o máximo 2. Se o mínimo 1 é menor que o mínimo 2, então o mínimo recebe o mínimo 1, se não, o mínimo recebe o mínimo 2. Aqui também é um print unicamente para acompanhar a execução do algoritmo. E aqui são printados os valores de saída, o máximo e o mínimo do vetor. Aqui a gente tem a chamada de função, passando os limites como zero e o tamanho do vetor menos 1. Agora eu vou executar para demonstrar o funcionamento. Bom, aleatoriamente definiu-se um vetor com esses elementos aqui. Poderia ser qualquer elemento, poderia ser qualquer tamanho de vetor. Inicialmente, esse vetor ele é dividido em 2, 5, 1. Como ele ainda não entrou no caso base, ele é dividido novamente. Ele ficou num vetor de 2 elementos, onde calcula o máximo entre esses 2 elementos. A outra metade do vetor ficou com um único elemento, o elemento 1. Também é calculado o máximo e o mínimo, que é natural que seja o próprio elemento. É retornado depois o vetor já composto novamente, no momento que desempilha, e o máximo e o mínimo que a gente já tinha retornado dos cálculos anteriores das chamadas quando o vetor estava dividido. Da mesma forma, o lado direito do vetor segue o mesmo procedimento. Aqui eu tenho a outra metade do vetor, é dividido, calculado o máximo e o mínimo, a outra partezinha que é o zero, o outro elemento que ficou dividido também, e então retornado o máximo e o mínimo entre esses dois. Por fim, o vetor é totalmente composto novamente e retornados os máximos e mínimos baseados nos cálculos retornados das chamadas recursivas anteriores. O máximo é 57 e o mínimo é 0. E esse é o algoritmo Max-Min.